Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma sessão que a gente tem feito aqui periodicamente da nossa série CRMD e Carreira. A gente mescla entre CRM na prática e CRMD e Carreira. Essa aqui é uma sessão onde não só a gente traz um conteúdo que serve para os profissionais ou que já estão atuando nessa área de CRM e querem, portanto, ter mais insights, mais conteúdo, mais informação para trabalhar no dia a dia, para desenvolver suas carreiras, e também para as empresas. As empresas querem entender um pouco para onde tendências, para onde esse mercado está indo e como que cada vez mais estratégias de CRM podem ajudar seus negócios, ajudar as empresas a performar melhor, né? Poder fidelizar mais cliente, poder ativar, gerar mais receita, mais resultado a partir da aplicação de estratégias de CRM. É muito do que a gente tem tratado aqui com esses conteúdos e com essas transmissões que a gente tem feito periodicamente. Bom, eu já vou me apresentar melhor para quem está chegando pela primeira vez aqui, mas antes só dar um recado, a gente está fazendo essa transmissão aqui numa plataforma onde é uma plataforma interativa, portanto, sintam-se à vontade para poder participar também. Vocês tanto podem colocar as dúvidas, as questões, os comentários de vocês. Do lado esquerdo aí tem um painelzinho que você pode colocar pergunta, e também tem o chat, vocês podem comentar ao longo aqui da transmissão. De vez em quando eu dou uma parada aqui no conteúdo para dar uma olhada um pouco sobre como estão as considerações, as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, para quem está chegando agora, então deixa eu me apresentar melhor. Meu nome é Alex Mariano, eu sou um dos cofundadores da CRMD, que é uma empresa de consultoria e educação voltada a CRM. Eu particularmente tenho atuado nesse mercado de CRM já há algum tempo, desde 2003 pelo menos, atuando com CRM. Comecei minha carreira lá atrás, trabalhando mais voltado com o chamado CRM analítico, ou seja, ajudando grandes empresas a lidar com os desafios ligados aos dados, às informações, ao conhecimento que é preciso extrair a respeito desses dados para apoiar as várias iniciativas voltadas à gestão de relacionamento com clientes. De 2010 para cá, principalmente, 2009, 2010 para cá, eu tenho atuado fortemente com o setor de pequenas e médias empresas, principalmente, atuando não só com consultoria, mas também formando profissionais, formando gestores, líderes de empresas, de negócios que buscam aprender mais sobre CRM para aplicar nos seus negócios. Eu sou coautor do livro Experiências que Deixam Marcas, o volume 3, que tive a honra, o prazer de participar desse projeto, dado que a gente tem pouca, apesar de CRM não ser um conceito novo, né, já existe no mercado já há bastante tempo, mas infelizmente no Brasil a gente tem pouca literatura sobre o tema. Então, esse livro aqui é um livro que foi lançado recentemente, o volume 3 dessa coleção, Experiências que Deixam Marcas, um livro que ficou bem bacana. Eu brinco que assim, é quase como se fosse um curso completo aqui dentro dessa obra. É um livro que foi escrito por 14 grandes profissionais dessa área de CRM. Como eu disse, eu tive o privilégio de ser um dos coautores. Então, é um livro que trata sobre não só tecnologia, mas é quase como um passo a passo do que a empresa precisa fazer e pode fazer na hora de lidar bem com suas estratégias de CRM, tá? Então, eu digo assim, é uma leitura indispensável, não é só puxando sardinha, mas é algo realmente, um projeto, uma obra que ficou muito, muito completa, muito bacana, vale a pena conferir. Bom, além de consultoria, também sou professor pela ESPM, aí no Brasil, onde eu ministro aulas em cursos de formação em CRM também, e aqui também pela CRM Day, onde a gente forma profissionais, líderes, gestores para atuar com o CRM. A propósito da CRM Day, só para explicar um pouco melhor, antes de eu entrar aqui propriamente no conteúdo, a nossa empresa trabalha desde da consultoria, onde a gente tem apoiado empresas a implantar suas estratégias de CRM, tanto do ponto de vista estratégico mesmo, definição de processos, mas também
na parte de implementação e sustentação tecnológica para algumas tecnologias. A gente tem time de projetos para apoiar nisso também. E esse aspecto educacional, onde a gente forma, a gente tem vários cursos para formação, para desenvolvimento de profissionais para atuarem com o CRM, sejam profissionais que atuam mais ligados ou direcionados à área de vendas comercial, profissionais que estão mais envolvidos em área de atendimento, ou até profissionais que estão envolvidos nas áreas de marketing. A propósito disso, a gente costuma ter uma visão bastante holística sobre CRM, entendendo que CRM ele vai além da área de vendas, como muitas empresas acreditam, como uma ferramenta só para força de vendas. Então, a gente tem um entendimento claro e desse conceito e dessa estratégia que transpassa aí, uma área comercial, uma área de vendas, tá bom? Bom, pessoal, então feita essa breve introdução para vocês, eu quero mais uma vez dar boas-vindas para quem chegou depois, dizer que esse mais um conteúdo aqui da nossa série CRM Day Carreira, uma série aqui que a gente costuma trazer, então, portanto, conteúdo para ajudar os profissionais a lidarem com os desafios do dia a dia em CRM. Bom, vamos entrar então no conteúdo de hoje. Eu quero contar um pouco, primeiro, até um pouco do histórico, um pouco do movimento que a gente vem observado e o que é comum muitas vezes quando as empresas nos procuram para ajudar com esse tema CRM. Né? Muitas vezes os gestores das empresas e principalmente gestores envolvidos em área comercial, área de vendas, eles costumam entrar em contato conosco muito motivados pelo desejo, a necessidade também de ter, primeiro, mais controle sobre a sua operação de vendas e, ao mesmo tempo, não só isso, né, mas principalmente, especialmente, que esse apoio ligado à CRM, ou a implementação não só de estratégia, de processo, mas também de tecnologia, possam ajudar na geração de mais resultados. Né? O que é isso? Assim, traduzindo é vender mais. Né? Então, assim, são duas motivações principais que a gente tem observado, não só agora, mas ao longo dos anos. Eu acho que no passado isso era mais forte. Felizmente isso tem mudado, eu vou explicar melhor por quê, mas ainda são as duas motivações predominantes quando uma empresa começa a buscar CRM para implantar no dia a dia. Então, um pouco do cenário. No entanto, assim, ao mesmo tempo, sendo essas as motivações predominantes, principais, a gente hoje tem clareza, e as empresas começam a ter clareza, especialmente pelo novo perfil de consumidor, que ele é um consumidor muito antenado, totalmente digitalizado, que esse consumidor ele busca também, ao mesmo tempo, uma experiência melhor, uma experiência não só de compra, mas uma experiência de ponta a ponta com seus fornecedores, com as marcas as quais esses consumidores se relacionam. Então, portanto, o CRM não é mais só algo voltado à força de vendas. E, ao mesmo tempo, a gente vem e tem observado ainda, até hoje, muitos projetos, infelizmente, de CRM, não gerando os resultados que as empresas muitas vezes buscam. No passado isso era muito mais forte, logo quando começou o CRM, então eram projetos muitas vezes milionários, basicamente somente grandes corporações podiam investir em projetos de CRM, primeiro porque as ferramentas, as tecnologias eram muito caras, né? Portanto, assim, quase que inacessíveis para pequena e média empresa. Então, isso ficava restrito a bancos, empresas de telecom, enfim, grandes corporações, empresas que podiam investir nesse tipo de projeto. Lá atrás, como mesmo essas grandes empresas colocando muito dinheiro, não se tinha total clareza de como o CRM poderia ajudar no dia a dia. Lá atrás, muitos projetos eles não iam para frente, mesmo as empresas colocando caminhão de dinheiro. E esse movimento, assim, ele foi, de um lado, mudando um pouco, porque o fato da tecnologia estar mais disponível fez com que o acesso para pequenas e médias empresas ficasse mais fácil, né? Então, isso é um ponto positivo.
e isso muito motivado, na verdade, pelo fato da tecnologia. Basicamente, hoje, empresas podem até começar com CRM sem pagar nada, né? Até de forma gratuita. Você tem versões, dependendo do porte da empresa, da necessidade, ela pode, no mínimo, começar sem gastar, sem fazer um investimento de entrada para aquisição ou para uso de tecnologia muito diferente como era no passado. Como eu disse, eram projetos de milhões, né? As tecnologias eram, de fato, demandavam um investimento muito alto. Mas o fato é que mesmo com essa, digamos assim, essa popularização, essa democratização, na verdade, do acesso à tecnologia e facilitando para que as empresas elas possam começar a colocar para rodar suas estratégias CRM, ainda a gente tem observado muitos projetos que eles não decolam, né? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a empresa coloca o CRM, faz o investimento até num projeto de CRM para apoiar, seja para uma área de vendas, atendimento, marketing, mas esse projeto não é capaz de gerar os melhores resultados, né? Eu ainda tenho acompanhado muitas operações que têm essa característica. A gente vira e mexe chamado para rever, para ajudar a entender, diagnosticar por que não deu certo, como que isso pode ser revisto. Outro dia mesmo eu estava conversando, algum tempo atrás, uma empresa que, num tempo de 10 anos, né, que é um tempo relativamente curto, tinha trocado de CRM cerca de 6 vezes. Ou seja, em 10 anos, trocou de CRM 6 vezes, o que não é muito razoável. E o mais grave desse caso é que é uma multinacional, uma empresa super grande. Então, portanto, como são muitos usuários envolvidos, você pode colocar aí numa conta fácil que eles gastaram alguns milhões ainda, mesmo com a tecnologia estando mais acessível, porque como são muitos usuários, eles certamente gastaram muito dinheiro sem poder necessariamente usufruir dos melhores resultados. E aí a gente foi entender por quê, e na verdade a gente costuma sempre chegar quase que na mesma definição, um pouco do que eu quero falar com vocês, porque ainda alguns projetos de CRM eles não dão certo, tá? Eu quero explorar isso um pouco com vocês. Tem também, um tempo atrás, a gente foi chamado numa empresa que eles tinham gastado cerca de 700, 800 mil reais num projeto de CRM, empresa até do interior de São Paulo, o projeto, antes até de ser implementado, o projeto foi abortado, porque, enfim, a expectativa da empresa que se tinha a respeito daquilo, com o tempo, com mais de 12 meses depois da contratação do software, da contratação do projeto, se percebeu que aquilo não ia atender a expectativa da empresa, ou pelo menos da maneira como ela imaginava, e muitas vezes isso está ligado a uma condução equivocada no processo de escolha e seleção de ferramenta. Muitas vezes a gente... o que eu quero dizer às vezes nos perguntam assim, qual que é o melhor CRM? Primeiro que não existe isso, não tem um CRM que se sobressaia sobre todos os demais, né? Não existe definitivamente isso. Você pode pegar desde o líder, né, ou a marca, ou a fabricante, sei lá, você pega uma Salesforce. A Salesforce, porque foi a empresa que começou, é o melhor? Não necessariamente. Se talvez uma empresa que não esteja totalmente estruturada, não tem os processos claros, ou não tem um time para manter aquilo, contratar seu sócio, ela pode eventualmente se frustrar para manter tudo aquilo funcionando, né? E o outro lado também vale da mesma forma, quer dizer, não é porque a ferramenta, de repente, que é mais acessível, mais barata, vamos chamar assim, naquele momento, que é a que eu vou selecionar. Na verdade, o processo não deve ser esse, e muitas vezes os projetos de CRM, eles começam a fracassar desde o início, porque o processo de escolha de tecnologia, ele não é feito de uma maneira adequada, né? E, ao mesmo tempo, somado a isso, na verdade, as empresas mesmo, elas têm uma visão sobre CRM um tanto quanto equivocada, eu diria, assim, associando a imagem de CRM
somente, ou a ideia de CRM somente com tecnologia, que não é verdade, né? A tecnologia, ele é um aspecto de uma estratégia de CRM, não que não seja importante, mas além da tecnologia, tem uma série de outras questões que precisam ser consideradas na hora de implementar CRM que muitas empresas negligenciam. Por exemplo, a questão do entendimento claro e um planejamento em função do que a empresa espera a respeito de CRM, porque você pode ficar assustado com isso, mas muitas empresas iniciam seus projetos de CRM, às vezes, ou até contratação de CRM, portanto, começam pela tecnologia, sem ter clareza do porquê está colocando CRM. Às vezes, assim, vagamente, estou colocando CRM para ajudar a área de vendas, mas ajudar como? Então, assim, falta ainda para as empresas um planejamento e um investimento mais sério nessa etapa, porque isso evita, salva investimento, diminui muitas vezes o estresse assim, do time, porque cada vez que você faz uma iniciativa dessas de CRM que ela não se cumpre, você vai frustrar o time interno, você vai gerar um desgaste, então é importante você levar em consideração esse planejamento, o aspecto cultural também, preciso entender um pouco do perfil do time, quer dizer, eles estão preparados, que tipo de capacitação eles vão precisar fazer, até previamente, né, antes de se escolher tecnologia, envolver as pessoas também. O caso que eu citei anteriormente da empresa que ela gastou 700, 800 mil reais, jogou no lixo, né, porque o projeto foi abortado. Não avançou porque não envolveu as pessoas. Nesse caso, nem a área de tecnologia foi envolvida previamente. Então, isso significa que, às vezes, uma decisão é tomada na alta liderança, na alta direção, no board ali da empresa, sem ouvir quem está na ponta. Isso não dá certo. A chance de dar errado é muito grande. Então, assim, é uma premissa básica, assim, desde o início, envolver as pessoas, entender um pouco qual é a dinâmica da operação, o que elas esperam, ou o que elas esperariam, por exemplo, eventualmente de uma tecnologia apoiando elas no dia a dia. Então, escutar as pessoas, entender claramente, a partir desse planejamento, quais são por exemplo, do ponto de vista técnico, as funcionalidades que se espera de uma tecnologia, quer dizer, mapear isso claramente. Existe método, existe técnica para fazer isso, para você fazer e poder ter uma escolha mais acertada. Porque, de novo, como eu falei, se a tecnologia que, assim, muitas empresas, não diria todas, obviamente, mas muitas empresas começam a olhar para a CRM, começam a olhar para a tecnologia, mas é importante a gente ter um olhar mais abrangente a respeito de CRM, né? Eu costumo sempre citar essa tríade, que é uma tríade clássica para não só para CRM, mas para projetos de uma maneira geral, especialmente quando envolve tecnologia, onde a tecnologia, como vocês estão vendo aí, ela é um dos pilares, né? Mas a gente tem dois outros pilares que eles são tão importantes como o pilar da tecnologia, que é o aspecto de pessoas e processo, estratégia, né? Então, por exemplo, quando a empresa ela coloca uma ênfase demasiada na tecnologia e eventualmente em processos, e não envolve as pessoas, não capacita as pessoas, ela cria um ambiente, ou ela pode criar um ambiente caótico, porque as pessoas não sabem muito bem o porquê que aquilo está ali, aquelas ferramentas, de que maneira elas vão usar, o significado também, porque às vezes não é só saber usar, apertar botão, navegar em telas, mas é como que aquilo vai ajudá-las no dia a dia a poder performar mais, vender mais, atender melhor, fidelizar os clientes. É como na prática isso é tangibilizado. Isso precisa trazer as pessoas, e trazer as pessoas envolve em capacitação. Eu vejo assim, demais, às vezes até projetos não avançando bem, porque as próprias pessoas não estão minimamente preparadas para conduzir esse processo, porque às vezes se terceiriza isso para um fabricante, uma empresa de consultoria, mas minimamente a empresa precisa ter pessoas que entendam assim um pouco dos
princípios, pelo menos, do como o CRM pode ajudar, seja para marketing, vendas, atendimento. Então, falta, eu vejo claramente isso nas empresas, preparo, capacitação, e as empresas precisam se dar conta disso, precisam investir melhor. Você, profissional de CRM, você não pode parar, quer dizer, mesmo que você já esteja atuando na área, cada dia estão surgindo novidades. Vou até falar um pouco de algumas das tendências que a gente tem para o próximo ano, ou daqui para frente, né? É um mercado que ele continua numa constante evolução. O mercado de CRM é um mercado que ele já vem estando em evidência já há algum tempo, porque as empresas estão se dando conta que, se elas não trabalharem bem essa relação com seus clientes, elas vão ficar para trás. Elas vão ficar para trás. Então, as empresas elas estão sendo quase que obrigadas a trabalhar de forma séria CRM em seus negócios. Já não é mais aquela coisa de, vou buscar colocar um CRM porque eu quero começar a construir diferenciais. Não, hoje é básico, tal como no passado as empresas faziam os investimentos nos sistemas de gestão integrados, chamados ERP, que são sistemas e continuarão sendo sistemas importantes. Hoje essa curva mudou de investimento. As empresas, e existem várias pesquisas que apontam isso, as empresas estão predominantemente investindo mais em tecnologias, em projetos de CRM, porque hoje o foco central é o cliente, e o CRM ele ajuda, essa gestão de relacionamento com clientes ajuda exatamente, e trabalhar bem o cliente no centro. Mas, assim, só complementando um pouco dessa tríade, então citei o exemplo desse olhar exclusivo para tecnologia e pessoas, mas se ao mesmo tempo eu trabalho processos e pessoas, quer dizer, eu até defino uma estratégia, defino os processos, trago as pessoas em torno desses processos, mas não tenho tecnologia para sustentar isso também, você vai gerar também, ao mesmo tempo, um ambiente onde as pessoas elas não vão trabalhar na melhor performance, vai ter muito trabalho repetitivo, as pessoas vão ficar sobrecarregadas, vai ter muito retrabalho, enfim. A tecnologia, quando eu falei no início que é um olhar que as empresas precisam rever, não é para anular o fato da tecnologia, muito pelo contrário. É a gente dosar onde a gente vai colocar energia e esforço, porque, de novo, se trabalha processo, pessoas, mas não tem tecnologia sustentando isso, não vai funcionar também, né? Ao passo que, muitas vezes também, muitas empresas, elas têm um olhar sobre CRM, entendendo o CRM como uma ferramenta apenas para fazer gestão de funil de vendas, né? Então, se a gente olhar nessa representação gráfica aí, aqui a gente tem uma visão clássica de funil, onde existe uma demanda que é trabalhada, seja do ponto de vista inbound, ou seja, ações, estratégias, iniciativas que atraem novos potenciais clientes, e também demanda que vem a partir de uma estratégia mais ativa, né, de prospecção, que é o outbound. Então, via de regra, qualquer empresa pode ter um ou outro cenário, os dois como tipos de operação inbound, outbound, ajudando na geração de demanda, e o fato é que muitas empresas, elas trabalham CRM focado basicamente nesse tipo de iniciativa, ou seja, de fazer a gestão desses leads que estão chegando, seja do inbound, outbound, olhar ou ter visão desse funil, desse pipeline de vendas, que o CRM ele ofereça assim, algumas métricas, indicadores, informações sobre a performance do time em relação a esse funil de vendas. Então, assim, um olhar, assim, se vocês observarem aqui, ele é um olhar importante, mas ele está muito estritamente ligado a esse viés de vendas, né? Só que, assim, o que eu vejo assim, até mais grave que isso, que é esse olhar exclusivo para vendas, olhando ou usando o CRM só para trabalhar a demanda de novos clientes. Então, eu vou aplicar um CRM, vou gerenciar um funil aqui, mas com um olhar muito voltado à aquisição de novos clientes, e com isso as empresas, quando não trabalham bem a carteira atual de clientes, deixam um caminhão de dinheiro na mesa, né?
porque elas colocam, às vezes, a estratégia de CRM, a tecnologia, as ferramentas, muito direcionadas somente para cuidar dessa demanda de clientes novos e dessa organização do processo de vendas, voltado, então, à aquisição de novos clientes. De novo, não é que isso é errado, muito pelo contrário, a empresa precisa fazer isso, precisa ter esse olhar. Mas CRM vai muito além, ou seja, o que eu quero provocar você que é profissional dessa área, você que está à frente de um negócio, você tem responsabilidade hoje para até manter a sustentabilidade do seu negócio, aplicar CRM de uma maneira mais abrangente, né? Porque essa visão clássica de funil que vocês estão vendo aí, ela está privilegiando aqui um processo de atração, muitas vezes onde a área de marketing está envolvida, então às vezes o marketing trabalhando campanhas para gerar demanda, depois essa demanda ela é direcionada para eventualmente um time de vendas trabalhar, e isso gera venda. De novo, não tem nada de errado com isso, a empresa precisa sim fazer isso. Agora, a gente precisa olhar esse funil quase como uma ampulheta, porque o perfil do consumidor, e aí eu estou falando, não importa se você está no mercado B2B, ou seja, se sua empresa vende para outras empresas, ou se sua empresa vende para o consumidor final, não importa o cenário. O fato é que hoje a relação com o cliente, não só hoje, nunca foi assim, mas para a gente trabalhar bem CRM, não acaba aqui na venda, né? Você tem aqui como se fosse um funil invertido, de trabalhar agora, a partir da venda para um novo cliente, o aspecto de retenção e fidelização desses clientes. Ou seja, começa uma dinâmica de pós-venda e de cuidado dessa base de clientes que precisa e tem uma série de ações, iniciativas que podem, devem ser feitas no âmbito do CRM para ajudar nesse aspecto da fidelização. E veja que, mesmo tendo um olhar aqui após a venda de reter, fidelizar, cuidar do cliente, nesse outro funil está acontecendo venda o tempo todo, pessoal. É isso que a gente precisa levar em consideração, porque se a gente olha um funil aqui, só nesse funil de cima, voltado à atração de novos clientes, sem dar atenção para esse outro funil invertido aqui, a gente está desperdiçando muitas oportunidades de negócio que a gente pode desenvolver nos nossos projetos de CRM, na nossa estratégia de CRM, tá? Então, eu costumo ilustrar essa ampulheta quase como num funil infinito, assim, porque de um lado, no lado esquerdo, aí vocês estão vendo o que seria um funil mais clássico, né? Então, você tem aí toda a dinâmica que, mais para o topo aqui, muitas vezes a área de marketing está envolvida, que é como que eu atraio esses novos potenciais clientes, portanto, os novos leads, ou também gero demanda. Depois eu tenho o time de vendas trabalhando de maneira organizada para atender essa demanda qualificada que o marketing gerou, mas a partir daqui, a partir do momento que ele se torna cliente, ele continua percorrendo uma jornada. Quer dizer, o cliente, eu quero dizer, ele começa numa jornada de compra aqui, e depois que ele compra, ele caminha agora numa outra jornada que a empresa precisa estar preparada. A sua estratégia de CRM precisa estar estruturada para atender e sustentar essa segunda parte aqui. E ele é como se fosse um funil infinito, porque esse cliente aqui, ele segue por esse processo e ele vai ajudar a empresa a gerar também novos clientes, ou seja, a partir do momento que o cliente está satisfeito, ele passa a recomendar, ele passa a indicar de uma maneira até orgânica, então isso volta e gera demanda para esse outro lado esquerdo aqui. Então, é um olhar que ele precisa ser considerado, né? A gente procurar ir além daquela visão clássica de funil que muitos conhecem, inclusive muitos de vocês certamente conhecem, mas a gente precisa continuar ou trabalhar dessa maneira mais ampla para a gente ter mais êxito nas nossas estratégias CRM. E quando eu falo êxito, assim, assim, gerar
duas coisas: gerar mais venda, ter mais eficiência operacional e o cliente lá na ponta ele está satisfeito. Agora, por detrás desse, como se fosse um funil infinito aqui, a gente tem algo que precisa ser considerado. Ele não é criado ao léu, esses funis, esses pipelines que eu mostrei anteriormente, né? Porque se a gente voltar nessa imagem anterior, a gente pode ver alguns funis aqui, né? Por exemplo, eu tenho, antes de eu falar do próximo slide, eu tenho aqui, às vezes, um funil de marketing, um pipeline de marketing, eu tenho um funil de vendas, eu tenho um funil de onboarding do cliente, ou de um funil de retenção do cliente, onde em cada um desses funis, desses pipelines, eu posso ter interações com os clientes, eu posso ter atividades que o time de vendas ele vai executar. Por exemplo, o cliente aqui acabou de comprar, ele comprou, sei lá, um equipamento de ar-condicionado. Acabou aqui? Não, porque daqui 6 meses esse cliente vai precisar de fazer manutenção na máquina, trocar filtro. Então, a estratégia de CRM já pode prever isso. Automaticamente, quando esse cliente comprou aqui, ele já é encaminhado para uma outra jornada, onde nessa outra jornada, nesse outro funil, já está claro ali que daqui 6 meses esse cliente precisa ter ali um contato, ou um pouco antes. Isso já pode estar previsto num conceito de réguas de comunicação, de interação com o cliente, que é um outro conceito que precisa estar bem desenvolvido para que você tenha êxito, porque senão você corre o risco de colocar até a tecnologia que até suporta tudo isso, e hoje em dia muitas ferramentas estão disponíveis no mercado, vão ajudar de ponta a ponta nisso, mas se o time não está preparado, não tem esse entendimento que pode criar esses diferentes, até como criar esses diferentes tipos de funis, de pipeline, ela pode não ter sucesso como poderia com suas estratégias, né? Mas o que eu falava no slide seguinte é que esses pipelines, todo esse conceito anterior, ele precisa estar baseado na jornada do cliente. Ou seja, portanto, é preciso um entendimento claro também de quem é o cliente de vocês. Ou seja, qual que é o perfil, qual é a persona, quais são as personas em função do tipo de produto, do tipo de serviço que vocês oferecem. E muitas empresas mal sabem responder perguntas básicas assim, ligado a, por exemplo, quais são os seus melhores clientes, de quais regiões estão comprando mais. São perguntas básicas que muitas vezes as empresas têm dificuldade de responder, e isso é uma falta de entendimento, de clareza sobre, então, o perfil, entender como classificar, segmentar esses clientes, porque esse entendimento sobre o cliente também é um princípio fundamental de CRM que muitas empresas negligenciam. E na medida que a empresa consegue, então, entender esse perfil de cliente, ela consegue construir um processo que dá sustentação para essa jornada, que é a forma que o cliente compra, é a forma como o cliente espera ser atendido depois que ele comprou. Porque, por exemplo, sei lá, ele contratou um serviço, contratou um seguro, por exemplo. Ele tem uma série de expectativas depois dessa contratação. Depois, se ele eventualmente tiver um sinistro, por exemplo, o que ele vai fazer? Ou até antes dele ter um sinistro, será que a empresa está fazendo esse onboard, cuidando dessa entrada do cliente, dando todas as informações necessárias para que ele fique de fato tranquilo, despreocupado em relação ao serviço que ele foi contratado? Ou no caso seguro, mas poderia ser aplicado para qualquer outro fim. Assim, o cliente percorre uma jornada para comprar, ele percorre depois uma outra jornada enquanto ele é cliente já da marca da empresa. Então, o que eu quero dizer você, profissional de CRM, precisa ser capaz de entender esses perfis e mapear essas jornadas, porque com base nesse entendimento, nesse mapeamento das jornadas, você, do lado interno, do lado da empresa, vai criar os processos, vai criar os funis, os pipelines para sustentar essa jornada. E, de novo, porque muita gente pega uma ferramenta de CRM e configura suas fases lá, e o máximo que tem é uma foto do volume de negócios que estão sendo trabalhados em cada uma das etapas do funil. E isso não necessariamente resolve toda a questão, né? Isso, no máximo, traz uma foto do quanto que você tem de negócio ali, mas mal a empresa consegue ter previsibilidade
sobre as vendas quando ela não junta todas essas pontas que eu estou mostrando. O entendimento claro da jornada, de entender que eu posso ter mais de um funil, portanto, por exemplo, do ponto de vista da tecnologia, ela precisa suportar mais de um funil, mais de um pipeline de vendas, porque o cliente ele percorre uma jornada que não é uma jornada linear necessariamente, costuma muitas vezes ser uma jornada até mais complexa, né? E aí, uma vez mapeada essa jornada do cliente, eu consigo não só planejar essas etapas, os funis, mas criar uma série de interações orquestradas com o cliente para eu fazer ou estimular que o cliente caminhe nessa jornada de uma maneira fluida, de uma maneira que ele, obviamente, na ponta ele vai estar satisfeito, mas que a empresa consiga atingir alguns objetivos, como vender mais para os clientes da base, e para isso ela precisa se relacionar. Tem um conceito que, de certa forma, não é novo, mas que também muitas empresas, mesmo aquelas empresas que estão usando baitas ferramentas CRM, não costumam implementar, que é o conceito de réguas de comunicação, onde eu já tenho uma definição prévia baseada na jornada do cliente, qual é a sequência de interações que precisa acontecer, com qual frequência, usando canais distintos. Então, o conceito de régua de comunicação é um conceito que muitas vezes é pouco explorado, as pessoas não sabem muito bem, às vezes, como construir essas réguas de comunicação, e isso é fundamental, porque implementar por exemplo, réguas automatizadas de comunicação faz com que sua empresa tenha um ganho de escala nesse relacionamento com o cliente. Você pode tirar uma série de atividades manuais que muitas vezes podem até ser inviáveis de ser executados, dado o volume de negócios, de clientes, de interações. E quando você traz para esse conceito de régua de comunicação e implementa, por exemplo, numa tecnologia, seja ela qual for, você consegue criar uma cadência de interações com o cliente para cumprir vários objetivos. Desde trabalhar o relacionamento, como é o caso dessa régua aqui, onde é uma régua que ela tá ligada ao aniversário de um cliente. Então, eu tenho aqui, numa frequência que foi estabelecida 10 dias antes, o cliente recebe um e-mail, lembrando que ele daqui a pouco vai fazer aniversário. Em função disso, desse evento, né, a empresa dá um cupom de desconto, por exemplo, para ser usado lá no e-commerce. Depois, no dia do aniversário, tem um disparo de SMS dando a felicitação ou fazendo a felicitação do aniversário, e lembrando lá que ele tem um cupom para usar, né? E se depois desse período ele não usou o cupom, 10 dias depois, essa régua já pode disparar um e-mail, uma mensagem, lembrando que o cupom vai expirar. Então, isso é um exemplo muito simples, pessoal, mas que poucas empresas exploram como poderiam, ou extraem valor desse tipo de ferramenta, onde, de novo, muitos dos CRMs hoje eles são capazes de orquestrar esse tipo de coisa. No entanto, as empresas, e isso passa, obviamente, pela capacitação dos profissionais e até pela a direção da empresa, ela não está tão ligada que CRM pode ir muito além daquela gestão clássica de funil de vendas. Pessoal, estou falando um monte até aqui, eu quero só fazer um ponto de checagem com vocês, saber se está tudo bem, se vocês têm alguma dúvida, alguma consideração. Vou beber uma água e ler algumas coisas aqui que estão saindo no chat e na área de perguntas. Eu vi que algumas pessoas estão falando que está travando. Tá tudo bem agora para vocês, pessoal? Eu não sei, pelo menos no meu monitor de apoio que transmite aqui, me parece que tá normal, mas se, enfim, estiver travando, me dão um feedback que eu posso tentar mudar aqui de conexão. Já normalizou, o Rodrigo está falando. Joia. Bom, eu vou seguir aqui, se travar muito, vocês vão me dando o feedback. Vanessa está falando que está normal, Fátima, tudo ok. Beleza, deixa eu ver agora se tem alguma questão. Luísa colocou aqui como questão, está falando que está normal. Vanessa, verdade. Deixa eu ver aqui. O Ítalo colocou aqui uma abordagem que eu também vejo, eu concordo, eu vejo demais. Você tem, num lado, às vezes a pessoa que está na área comercial olha o CRM como essa abordagem que eu propus aqui, olhar só como um funil de vendas ou uma ferramenta para sistematizar o processo de venda, e às vezes os profissionais de marketing olham o CRM só como orquestrador de disparo de e-mail, né, e-mail marketing.
ou outros canais, quando na verdade se viram que é muito mais abrangente, né? A empresa ela pode extrair um valor muito grande se ela coloca ou explora de uma maneira mais holística, mais integrada, porque o que eu costumo falar é assim, especialmente hoje, como é o cliente que está no centro, né, aquele conceito do cliente no centro, então todos os processos da empresa, eles orbitam em torno do cliente, ou precisam orbitar em torno do cliente para que ele, de fato, se sinta como prioridade nessa relação, né? E, de novo, isso é premissa, porque se ele não se sentir assim, ele vai dar churn, ele vai migrar. Então, se todos os processos, ou boa parte dos processos da empresa estão orbitando em torno do cliente, então o CRM não acaba na venda, na transação de venda. E também não acaba só, por exemplo, numa demanda de atendimento pós-venda. Porque, por exemplo, até para concluir a venda, dependendo da operação, a empresa vai precisar usar alguns canais. Vou dar um exemplo aqui. De repente, para fazer a venda, eu preciso, especialmente hoje em dia, né, tá mais comum, fazer reunião virtual com o cliente. Então, o CRM ele precisa ser capaz até de conversar com essas ferramentas, ou dependendo do CRM, até trazer o recurso que já traga essa função de eu fazer uma reunião virtual com o cliente, que a gravação dessa reunião fique armazenada no histórico de interação, porque se amanhã eu depois precisar consultar alguma informação, algum conteúdo que foi tratado na reunião, eu vou ter ali. Então veja que isso, talvez no passado estava mais desconectado desse contexto de CRM, hoje, inclusive, existem fabricantes que já trazem isso de forma nativa na tecnologia. Ou o cliente, ele sinalizou que vai comprar. Então, no passado, a empresa mandava um contrato para ele assinar. Hoje é assinatura digital. E isso já pode ser orquestrado pelo próprio CRM. Eu posso ter um pipeline no CRM para cuidar desse processo, por exemplo, de assinatura digital, eletrônica. E, de novo, inclusive, vários fabricantes, ou alguns fabricantes, ou já têm o recurso já no seu próprio ecossistema resolvido, ou permite conexão com essas ferramentas de assinatura eletrônica. Então, assim, o CRM é muito além do e-mail marketing, muito além do funil de vendas. Tá? Então, eu compartilho do que você falou aí, Ítalo. Que mais aqui? O Ítalo coloca aqui, trabalhei com empresas de CRM onde o Customer Success, ou Customer Experience, né, não se falavam. Ou áreas de CRM, né, não fala. Assim, essa estratégia toda, ela precisa estar integrada, pessoal. Eu preciso, se eu pegar, no mínimo, marketing, vendas e atendimento, eu vou colocar esse outro pilar de atendimento como o que o Ítalo chamou de Customer Success ou Customer Experience, né? Mas, obviamente, esse conceito vai muito além do que só o atendimento, ele é um atendimento proativo, né? Enfim, não vou entrar nesse conceito, mas essas três áreas, esses três momentos da jornada, esses departamentos, essas áreas, elas precisam interagir, do ponto de vista de processo, do ponto de vista de tecnologia, porque senão, qual é o risco do marketing estar gerando lead, se eu não tenho essas, por exemplo, no mínimo as tecnologias integradas, a área de vendas vai receber esse lead com atraso, portanto o cliente não vai receber o retorno na hora que ele está esperando e o negócio é perdido, sabe? Então, coisas do tipo, ou de repente o cliente está lá numa área de atendimento fazendo reclamação e o time de vendas nem tem visibilidade que ele tem um cliente da sua carteira que está insatisfeito, que não está tendo seus problemas resolvidos, e o time de vendas lá é focado em cobrir a carteira lá, tá falando ou fazendo novas ofertas sem sequer saber que aquele cliente está com problema. Então, a chance disso não funcionar também é muito grande, tá? Beleza, pessoal, eu vou continuar avançando aqui no conteúdo e quero falar, então, de algumas tendências que a gente tem. Eu diria que ainda estão classificadas como tendência, mas a gente já vê isso como realidade em vários negócios, mas o que a gente precisa entender, inclusive eu explorei bastante sobre isso na última Masterclass, é que 2023, muitos analistas de economia apontam como um ano
um período que indica uma certa tendência recessiva do ponto de vista econômico. Então, o fato é que, isso eu não estou falando só do Brasil, pessoal, isso acontece aqui nos Estados Unidos, tem previsões, né, que isso também não só já está acontecendo na Europa, mas vai se acentuar também na Europa, e, obviamente, o Brasil não vai ficar ileso dessa tendência. Existe, sim, uma tendência recessiva. Obviamente, isso é uma consequência do período que a gente passou de pandemia, a gente está sentindo os reflexos, começando a sentir os reflexos mais agora, com alta de inflação. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eu não imaginava, eu estou aqui há pouco tempo, quase 2 anos, mas a imagem que eu tinha dos Estados Unidos é que, tipo, inflação aqui não existia, mas a gasolina, para vocês terem uma ideia, há 2 anos atrás, nem isso. Por exemplo, o galão, ele custava 2,6, 2,60 dólares por galão, hoje está 3 e pouco, já chegou a bater quase 5 aqui, no período que a gente está aqui. Então, assim, um negócio absurdo, os preços de bens de consumo também subindo, essa alta inflacionária que tem acontecido nos mercados, certamente já tem provocado, já indicado esse comportamento recessivo que os consumidores eles vão passar a ter também, retraído, que eu quero dizer, em função, isso gerando como consequência uma tendência recessiva nos mercados. E o que eu quero dizer com isso? Primeiro, que não é para se assustar, né? Assim, o que a gente faz com essa informação. A gente, os analistas estão apontando isso já há algum tempo, o que a gente precisa fazer é se preparar. O fato é que cada vez vai ser mais difícil encontrar clientes novos, vai estar mais difícil, né? Vai ser mais desafiador trazer novos clientes para a base, e ao mesmo tempo as empresas elas precisam trabalhar bem o aspecto de cuidar, no mínimo, da sua base de clientes, de manter, de reter os seus clientes. E certamente, e não é à toa que muitas empresas estão apontando 2023 sendo o ano do CRM. Ou seja, por que grandes empresas estão falando que 2023 vai ser o ano do CRM? Porque em função de todo esse cenário econômico que ele está no horizonte, as empresas sabem que elas agora é o momento de, mais do que nunca, trabalhar as estratégias CRM para fidelizar, para cuidar bem da sua base de clientes, para trabalhar com eficiência também o processo, para atrair, para trazer novos clientes para a base. E nesse sentido, uma estratégia de CRM muito azeitada ali, com essa integração, como o Ítalo trouxe aí, entre as áreas, isso é fundamental, pessoal. Então, e o que eu quero dizer com isso para vocês que estão assistindo aí? Seja você, de novo, profissional dessa área de CRM, ou você que está à frente de um negócio, você precisa rever, precisa olhar, precisa ter clareza se a sua estratégia de CRM ela está preparada para suportar ou para fazer com que a empresa de vocês navegue em todo esse cenário que tem pela frente. E, obviamente, você vai fazer isso muito olhando para aquela tríade que eu mostrei lá no início, né? Então, é o momento de você rever a estratégia, olhar os processos, olhar se o time está preparado, se está capacitado, que mais, ou que ações podem ser feitas para trabalhar esse aspecto de pessoas, e também do ponto de vista da tecnologia. Quer dizer, será que a tecnologia que a gente tem é a melhor? A tecnologia, ou essa tecnologia, ela está preparada da maneira como a gente precisa para não só atrair, gerar novos clientes, mas principalmente para reter e para entregar uma boa experiência para o cliente? E nesse sentido, assim, tem algumas tendências nesse mercado de CRM, esse que é um mercado, como eu falei, é um mercado que ele está em franca expansão. Tem várias pesquisas, por exemplo, aqui, uma pesquisa que mostra que, por exemplo, 2023, esse mercado, só do ponto de vista de ele vai movimentar quase 64 bilhões de dólares, e com crescimento anual aí de mais de 12% ao ano,
chegando a movimentar em 2029 145 bilhões de dólares. Então, o primeiro fato aqui que a gente precisa ter clareza esse é um mercado que vem crescendo, e isso mostra que as empresas estão se movimentando, isso mostra que profissionais estão se preparando cada vez mais, profissionais estão aproveitando muitas das oportunidades que estão surgindo. O que eu quero dizer com isso? Basta dar um Google, pesquisa nos sites de emprego, em qualquer lugar do mundo, vocês vão ver a quantidade de ofertas de trabalho, remunerações muito acima, assim, até se comparado com outras posições de trabalho. Então, é um mercado que está muito aquecido, não só nesse aspecto da tecnologia, né, que é um indicativo, mas as empresas elas estão procurando profissionais que possam ajudar em várias frentes, né? Seja do ponto de vista de construir estratégia, de trabalhar a operação no dia a dia, profissionais que estão mais envolvidos na dinâmica de marketing, profissionais mais envolvidos na dinâmica de vendas ou até atendimento. Então, assim, um primeiro ponto aqui é você saber que esse contexto de CRM, e esse mercado de CRM é um mercado que está em franco crescimento, e se você está à frente de um negócio, você precisa olhar se a sua empresa está preparada para isso, porque o seu concorrente está certamente se movimentando, como nunca isso a gente tem observado nas conversas que a gente tem em vários setores, em empresas de todo porte. Então, assim, está na hora, caso você não esteja tão ligado nisso, de você, como está à frente do negócio, rever. E para você profissional, entender se você está antenado, se você que tipo de novo conhecimento, que tipo de conteúdo você precisa aprender mais, porque as oportunidades estão aí, as empresas estão disputando quase que no tapa profissionais. Aqui nos Estados Unidos nem se fala, a gente muitas vezes até apoia processos onde a gente faz como se fosse ponte entre as oportunidades. Às vezes nossos clientes, a gente tem clientes aqui também, estão demandando, e é um movimento que tem acontecido muito, muito fortemente. Então vamos ver algumas tendências aqui, e até para vocês olharem se isso eventualmente não pode fazer sentido para a operação de vocês, e até vocês como profissionais, para vocês entenderem como que isso está no entendimento de vocês, tá? Então, a primeira tendência aqui é que existe algo que já vem sendo desenvolvido já há algum tempo, mas principalmente pelo fato do consumidor hoje, ele está totalmente conectado o tempo todo nas redes sociais, a estratégia de CRM, o processo, a tecnologia precisa ser capaz de oferecer essa dinâmica do chamado de CRM social, né? O CRM social como a capacidade, por exemplo, da empresa não só escutar esse cliente que está na rede social, interagir, seja num contexto de vendas, seja num contexto também de atendimento. Significa que o cliente ele pode não mais acionar aqueles canais tradicionais, né, telefone, e-mail, ele pode querer acionar a empresa, interagir com a empresa, a partir lá do Facebook, a partir do Instagram. Será que essa interação está conectada com a dinâmica, a estratégia de CRM que o seu negócio tem? Será que essa mensagem não corre o risco de ficar perdida só lá para uma pessoa que de vez em quando olha as ferramentas lá de redes sociais, por exemplo? Não é mais fácil, não é prudente que isso esteja já integrado com o seu CRM, por exemplo, com o seu processo, para que, por exemplo, quando você tem um engajamento lá na rede social, esse engajamento já possa virar como se fosse um lead no CRM, ou esse engajamento, uma interação direct, já entre como um ticket de atendimento. Você acompanhe como que está sendo, o que estão falando da marca de vocês, já de forma integrada no ambiente de CRM, e que essas interações aconteçam. Então, assim, cada vez mais, do ponto de vista, por exemplo, da tecnologia, as ferramentas estão trazendo essas funções, né? Ou, no mínimo, se, por exemplo, o CRM que você não usa não traz isso, busca olhar se não é possível integrar o CRM que você tem hoje com alguma ferramenta que faz essa gestão de rede social, para que você tenha uma informação mais centralizada, tá? Que mais aqui? Então, essa é uma tendência forte. Tem também, com a evolução da inteligência artificial
uma tendência forte do chamado do CRM cognitivo, que é o CRM que ele está aprendendo em tempo real sobre o que está acontecendo. Não mais ele depende de uma ação, ou precisará depender de uma ação do humano para executar algumas atividades ou gerar alguns insights. Essa inteligência artificial que algumas ferramentas de CRM estão trazendo já embarcadas, vão poder gerar insights de cross-sell, de upsell, ou seja, de repente o vendedor, ele não vai precisar procurar qual que é a oferta que ele pode fazer para o cliente lá no CRM. O CRM já vai sugerir isso, o CRM já vai sugerir qual período que ele deve falar com o cliente, mas usando esses recursos de inteligência artificial. A gente tem visto isso em fabricantes como o Salesforce, como o Zorro, que já trazem recursos como esse para dar, não só gerar esses insights, mas insights como predição ou previsão de churn, que é a previsão do cliente deixar de ser cliente, isso de forma automática. O CRM aprendendo ali o tempo todo, né? Então, isso é uma tendência forte que vem. Obviamente, isso cada vez mais vai depender de como a tecnologia evolui para isso, mas, de novo, como esses dois exemplos que eu dei, alguns fabricantes já estão trazendo, em algum nível, essa capacidade do chamado CRM cognitivo, ou esse CRM que tem por detrás a inteligência artificial, tá? Alguns dados sobre isso, só para vocês terem uma ideia, como que esse mercado tem ajudado até na questão de redução de custo mesmo para as empresas, porque quando você tem o CRM cognitivo, ele ajuda também na otimização dos processos, porque ele pode já executar uma série de atividades, gerar insights que vão salvar recursos também. Então, um dado aqui só dos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, o quanto que as empresas estão reduzindo com o custo, ou em termos de custo, né, com a adoção de inteligência artificial em atividades de CRM, né? Então, por exemplo, em 2021, na pesquisa aqui, as empresas salvaram aqui, economizaram 44 bilhões de dólares. Então, de novo, esse é um mercado de CRM bilionário, tanto para as empresas que estão vendendo, mas as empresas que estão usando estão gerando receita, estão tendo economia, estão ampliando seus negócios. Então, é algo que certamente tem ajudado muito as empresas também. Uma outra tendência aqui que vem pela frente também é cada vez mais o uso de dispositivos, aquela chamada internet das coisas, onde você conecta sensores, dispositivos para que essas informações desses pequenos dispositivos possam alimentar sistemas, e no caso aqui alimentar também a dinâmica de CRM, para que isso você consiga, por exemplo, melhorar a experiência do cliente, você consiga ter mais informações sobre o que está acontecendo em toda a jornada do cliente. Tem um caso que eu sempre gosto de citar, que é o caso da Disney. Eles usam já muito bem isso, por exemplo, os clientes da Disney, sei lá, se o cliente está hospedado no complexo Disney aqui, então ele, ao invés de usar uma chave lá para abrir o cartão, para abrir o quarto que ele está hospedado, ele usa esse dispositivo que é numa pulseira, não só para abrir a chave do quarto, mas para dar acesso aos parques, para pagar, para, de repente, esse dispositivo ele faz um monitoramento em tempo real de onde as pessoas estão andando no parque, porque ele pode usar dessas informações para sugerir para o cliente onde tem uma atração com menos fila, ou que naquele local que ele está passando tem um restaurante que é da preferência dele, que ele já tinha sinalizado que tinha interesse em se alimentar ali. Então, assim, no fundo, esses dispositivos conectados também ao CRM, eles não só estão gerando uma série de dados, de informações que fazem com que a Disney ela seja capaz de entregar uma melhor experiência para o cliente. Isso, obviamente, faz com que a empresa possa ter uma melhor performance, tá? Então, isso, obviamente, é uma tendência. Então, algumas grandes empresas já estão usando isso, mas você precisa estar atento que isso já está batendo na porta para várias outras operações. A gente vê empresas de energia que já têm esses sensores já totalmente conectados na rede, que estão monitorando, estão gerando os alertas a tempo todo para o cliente. Por exemplo, ontem eu estava mostrando para minha esposa aqui, a concessionária de energia aqui, ela tem, obviamente, toda a parte dos leitores, né, dos relógios de medição, mas que já estão conectados
com os sistemas, e eles, do ponto de vista de experiência para o cliente, eles interagem a respeito do consumo. Então, ontem eu recebi um alerta que tem uma previsão da conta do próximo mês ela diminuir em $20, né? Porque ela está olhando o consumo que eu tenho até aquele momento e projeta, se eu seguir mais ou menos aquela média, eu vou ter uma redução em função da conta anterior. Então, assim, esse nível de interação que esses dispositivos eles podem oferecer para melhorar a experiência do cliente na ponta. E, acima de tudo, tem algumas outras questões que estão cada vez mais fortes, de novo, das empresas elas estarem ampliando a visão que o CRM ele vai, como a gente falou até aqui, muito além do funil de vendas, ou seja, só para cuidar e orquestrar um processo de vendas. Ele vai muito além e as empresas elas estão extraindo mais funções, mais capacidade na hora de juntar outros departamentos, tá? Então, esse é um ponto importante. O CRM cada vez mais preparado para entregar uma experiência omnichannel, ou seja, portanto, que não só a empresa seja capaz de entregar mais de um canal de interação ou oferecer para o cliente mais de um canal de interação, mas que esses canais eles estejam integrados entre si. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou procurando a sua empresa num primeiro momento para falar por e-mail, e eventualmente amanhã eu estou buscando um outro canal, por exemplo, o chat, a pessoa que vai me atender no chat precisa saber o que aconteceu como histórico nas interações anteriores, por exemplo, nessa última interação por e-mail. Será que a sua estratégia de CRM, o seu CRM, por exemplo, está preparado para isso? Porque o cliente, a sua empresa pode eventualmente ainda não ser omnichannel, mas o seu cliente ele já espera essa experiência. Ele não quer mais ir ligar numa central de atendimento e ter que repetir a conversa, a história para cada novo atendente que ele vai falar. E ele nem quer ser transbordado também para vários atendentes. Então, essa tendência do omnichannel, que é não só juntar esses canais, e eu não estou falando só de canais online, juntar inclusive os canais os pontos físicos, as lojas, para todo esse contexto, é fundamental, e especialmente porque o cliente cada vez mais está pressionando os seus fornecedores para caminharem para esse lado. Então, o omnichannel aqui na ideia, por exemplo, vamos trazer isso para a visão de um usuário, né, de CRM. Então, ele abrir o CRM e saber tudo o que está acontecendo, não só os dados de quem é esse cliente, mas as interações, os negócios que estão sendo trabalhados com esse cliente, os e-mails que foram trocados, se o cliente abriu ou não os e-mails, se ele clicou. Então, eu ter toda a informação de contexto, mas não só limitado a isso, saber também se esse cliente acionou, participou de campanhas, quais foram essas campanhas que esse cliente foi alvo, se esse cliente interagiu na rede social, quero saber esse histórico também, sem precisar recorrer a um outro sistema, por exemplo. Isso daqui é um exemplo de um sistema que faz isso, um sistema de CRM que entrega esses recursos, tá? E também se esse cliente tem demandas numa área de atendimento, no saque, por exemplo, saber quais foram os protocolos de atendimento, se esses casos estão resolvidos ou não. Então, essa dinâmica, não só do omnichannel, mas trazer essa visão 360 do cliente é fundamental, né? E para o Brasil, por exemplo, recursos que já são assim esperados, né, pelo cliente, a possibilidade do CRM também suportar interação pelo WhatsApp, né? Então o cliente poder conversar nesse que é um dos canais preferidos hoje em dia dos clientes, e do lado da empresa ela oferecer para o agente, o vendedor, para o analista de atendimento, essa possibilidade de interagir no mesmo sistema, conversando com o cliente nesse canal, né? Pessoal, quero beber mais uma água, fazer mais um ponto de checagem com vocês. Quero saber se tem alguma dúvida, algum comentário, algo que vocês queiram colocar aí. Só lembrando que no final eu vou dar 2 recados aqui para vocês em relação à nossa próxima formação. Algumas pessoas perguntando sobre isso, aí no final eu falo sobre a nossa próxima turma de formação em CRM. E deixa eu ver aqui, ó. Poderia aprofundar a interação com as redes sociais?
o lead entra em um post no Insta, por exemplo, nesse momento, sua opinião, seria gerado um ticket? É possível conversão desse lead em um cliente é grande? Lenine, assim, então explicando um pouco melhor o que eu disse sobre o CRM social. Hoje, você consegue, por exemplo, a partir de um engajamento, fazer... E o que é o engajamento? Pode ser uma curtida, pode ser um comentário, ou às vezes até um direct. Então, dependendo do contexto, dependendo da interação e do canal que ele está acionando, isso pode virar um ticket, um protocolo de atendimento para uma área específica, tratar aquela demanda. Então, por exemplo, vamos pegar até um cliente nosso, que é uma indústria alimentícia e tem uma área de saque. No passado, essa empresa tinha uma agência que monitorava as menções nas redes sociais. E o que acontecia é que essa agência, ela fazia o monitoramento do que estavam falando nas redes sociais, e muitas vezes podiam ser comentários ruins, negativos sobre a marca, sobre a experiência dos consumidores, e que, portanto, assim, precisava de uma atenção rápida, assim, um retorno mais rápido em relação a essas interações. Só que isso ficava com um terceiro. Então, na dinâmica que essa empresa tinha, dependia dessa agência gerar um volume de reclamações ou de manifestações e prover para a empresa num relatório. E se perdia tempo para dar resposta, porque esse processo levava algum tempo, não era online. E hoje, quando você traz isso para a dinâmica do próprio CRM, isso pode ficar na mão da empresa mesmo, onde você tem no saque agentes que estão já dentro do CRM recebendo essas interações, mas já de uma forma estruturada, quer dizer, essa interação já gerando um ticket, indo para uma fila própria de atendimento, para que isso seja tratado o mais rápido possível, porque a empresa, obviamente, ela quer oferecer a melhor solução, atendimento mais rápido para o cliente, né? Então, esse é um aspecto, mas poderia ser num outro contexto, onde, de repente, a empresa fez uma postagem de uma oferta, e pode ser que as pessoas comecem a perguntar sobre aquela oferta, pedir mais informações. Então, como esse já é um contexto mais ligado à venda, ao invés dele virar um ticket para a área de atendimento, isso já pode virar um lead para um time comercial poder atender. Então, algumas ferramentas já conseguem não só traquear, mas cuidar dessas interações, tá certo? Então, isso já pode virar um ticket ou um lead, dependendo do contexto, tá bom? Deixa eu ver outras perguntas aqui. O Aécio Nunes pergunta aqui, quando que podemos utilizar o WhatsApp sem ser invasivo? Boa, Aécio. Hoje, o uso do WhatsApp está muito voltado no contexto de CRM, mais no contexto de serviço e de atendimento. Então, assim, inclusive, nem é tão recomendado. O próprio Facebook, ele não autoriza você fazer campanhas em massa ali para fazer oferta. Então, ele está voltado a você oferecer um nível de atendimento, de interação para os clientes. Então, o cliente, ele vai acionar a empresa. Então, ele quer falar pelo WhatsApp, ele vai acionar, e aí, por detrás, o CRM está preparado para você já poder interagir, seja o vendedor, ou até você pode ter recursos de chatbot ali para atender o cliente, para interagir com o cliente. Isso não é invasivo, porque foi o cliente que pediu o acionamento. O invasivo seria você pegar uma lista e sair disparando o WhatsApp sem você levar em consideração essa autorização prévia do cliente, tá? Eu vou até pegar o gancho de uma questão que o Ítalo colocou, que pode ter relação com isso. Deixa eu ler toda a questão. Queria entender qual a visão de solução que você enxerga em relação à diminuição dos dados capturados do cliente por conta da GDPR e LGPD. Legal. Esse, inclusive, é até um dos temas que a gente trata no nosso programa de formação, que é o uso o contexto da LGPD, ou a LGPD, no contexto de CRM. Então, o que acontece é que as empresas hoje, em função da LGPD, que é essa legislação, essa regulamentação que foi feita ligado à proteção de dados de consumidores, hoje tem algumas regras, né? Você tem que dar transparência
por exemplo, para o consumidor, o porquê que você está coletando aqueles dados. Então, você precisa ter claro ali e transparente, por exemplo, uma política de privacidade, e que esses dados, a empresa, hoje, ela vai coletar dados que são necessários ali para ela fazer o tratamento e a interação com os clientes. Então, eu diria assim, você tem, obviamente, uma série de obrigações, a empresa, eu quero dizer, em função para estar em acordo com essa legislação, mas, ao mesmo tempo, você dá mais transparência e o cliente percebe isso, o cliente percebe uma seriedade no uso e no tratamento dessas informações dele. E aí, do ponto de vista de CRM, você pode ir orquestrando a coleta desses dados, obviamente, de acordo com a jornada dele. Aí a gente volta lá naquela parte inicial que a gente viu, em função da jornada, a gente pode começar a coletar alguns dados mais básicos do cliente, de acordo com o momento ou da jornada do cliente, conforme esse cliente está avançando no funil, eu posso ir demandando mais informações, mas, de novo, informações que são necessárias para a empresa poder desenvolver o relacionamento. E, nesse sentido, também, do ponto de vista da tecnologia, tanto, sei lá, um orquestrador de campanhas ou o próprio CRM, ele precisa estar aderente a essa questão, tanto da GDPR para a Europa, como para a LGPD no Brasil, ou seja, precisa ter trilha de auditoria sobre essa questão da coleta dos dados. Então, esse é um ponto interessante que você levantou, Ítalo, e mesmo já sendo uma legislação que já está em vigor, inclusive, já há algum tempo, inclusive, né, e que as empresas já são passíveis de autuação, assim, a maior parte das empresas ainda não implementaram as suas políticas, assim, não adequaram seus processos para essa questão da LGPD. Deixa eu ver aqui mais aqui. Lenine, poderia aprofundar? Acho que eu já falei, já respondi. Joia. Então, vou avançar aqui, pessoal. A gente está indo para a parte final, não quero estourar muito tempo de vocês. Deixa eu voltar aqui. O que eu ia falar é que, além dessas tendências, assim, que algumas empresas, obviamente, já estão explorando, mas que estão listadas como tendências, porque cada vez mais as empresas vão estar aderindo, mas tem um que eu chamo de feijão com arroz, pessoal, que é o básico, que ele precisa ser bem feito, né? E o que é o básico no contexto de CRM? O primeiro ponto é que, eu falei isso no início, né? As empresas mal conhecem ou não conhecem tão bem a sua própria base de clientes, né? Então, esse é um princípio básico de CRM. Não tem como fazer CRM sem você conhecer o seu cliente. Como você vai orquestrar uma ação se você não sabe para quem mandar essa ação? Então, você pode montar uma campanha e disparar para a base toda. Isso não significa necessariamente que você vai ter o melhor resultado. Você não vai necessariamente entregar a mensagem certa para o cliente certo na hora certa. Para fazer isso, você precisa conhecer o cliente. Isso é feijão com arroz. Qualquer CRM, qualquer ferramenta aí do ponto de vista de tecnologia pode te ajudar a você começar a entender quem é o seu cliente. Quando eu falo conhecer o cliente, desde dados demográficos, né, ou geográficos, quer dizer, de onde eles são, de quais regiões estão comprando mais, mas também dados comportamentais, né? O CRM ele pode ajudar nesse contexto, não só pode, mas deve, e isso é básico, você precisa ter estratégias e usar técnicas para classificar e segmentar esses clientes. Tem uma série de técnicas, né? Tem, por exemplo, algo que no varejo é muito comum, mas não só no varejo, a dinâmica ou a técnica de RFV ou RFM pode ser usada para outros mercados também, mas é uma forma de você agrupar segmentar os seus clientes baseado na recência, na frequência e no valor de compra, né, dos clientes. Então, tem técnica como essa que você pode não só tirar uma foto para ver como esses clientes estão agrupados, baseados nesse tipo de informação, ou seja, portanto, de recência, frequência e valor, e segmentar os clientes premium, os clientes, de repente, que precisam ter algum outro tipo de engajamento, porque eles estão deixando de comprar, porque diminuíram a frequência. Não só você ter a foto disso,
mas hoje em dia você pode ter essa informação até em tempo real. No passado você precisava rodar modelos como esse em sistemas de business intelligence, mas hoje algumas ferramentas, como até coloquei aqui um print de uma delas, você pode ter isso em tempo real, na tela, mostrando qual é a segmentação daquele cliente, qual que é a recência, a frequência, o valor e qual o segmento que ele faz parte, tá? Isso é uma informação que hoje já pode ser processada em tempo real pelas empresas. E por que isso é importante? Você pode usar nas suas réguas de comunicação, nas suas automações para gerar insights de cross-sell, de upsell. Você não consegue trabalhar cross-sell e upsell sem você conhecer o cliente, porque você corre o risco de fazer uma oferta que não tem nada a ver com aquele grupo de clientes ou aquele cliente em específico, tá certo? Então, esse é um ponto importante que você precisa levar em consideração. E uma outra questão também, pessoal, que eu vejo que é básico também, mas que as empresas não estão explorando de uma maneira adequada, é estabelecer de uma forma clara os principais KPIs, indicadores ali que precisam ser monitorados para saber se essa estratégia de CRM ela está produzindo os melhores resultados. Então, quais são os indicadores de venda? Quais são os indicadores de marketing ou mesmo de atendimento que devem ser levados em consideração? Muito, assim, talvez o pessoal de vendas conheça os principais ali, então ticket médio, ciclo médio de venda, mas tem uma série de outros indicadores que são fundamentais para você fazer uma gestão, por exemplo, eficiente do pipeline de vendas, do seu funil de vendas ou os diversos funis em função da jornada do cliente. Isso vale não só para vendas, vale para marketing, tem métricas, indicadores, KPIs próprios para marketing, tal como tem também para atendimento. Então, você precisa levar em consideração que a tua estratégia de CRM precisa ter indicadores, eu chamo de indicadores vitais, tá? Não é ter um painel com 200 reloginhos, não é isso, mas é ter os vitais e isso precisa ser considerado na sua estratégia. E por fim, pessoal, antes de eu dar os recados finais aqui dessa aula de hoje, falar de um ponto que eu vejo também muitas empresas não aproveitando tão bem, que é fazer o CRM trabalhar para as pessoas e não o contrário. Eu vejo em muitas operações as pessoas gastando mais tempo do que com o CRM ou para o CRM do que propriamente com o cliente e para o cliente, sabe? Então, na verdade, o CRM precisa servir as pessoas internamente, servir não só o cliente, mas o time interno, e não as pessoas servir o CRM, né? Essa é a função de uma ferramenta de CRM nesse sentido, né? Funcionar como um assistente mesmo. Então, atividades que são repetitivas, atividades que não precisam necessariamente ser executadas por uma pessoa, elas podem e devem ser executadas pelo CRM. Um alerta, uma notificação ou notificações orquestradas para o cliente, ações ou informações que podem ser alimentadas de forma automatizada, insights que podem ser gerados de forma automática para o cliente, né? Outro dia até uma pessoa que trabalha no nosso time de vendas, ela falou, que legal, que interessante aqui esse caso do cliente. O cliente, ela foi fazer um follow-up com o cliente e o cliente falou, nossa, eu acabei de ver o seu e-mail. Só que ele não percebeu que por detrás foi o CRM que alertou ela que o cliente estava lendo, abriu o e-mail naquele momento. E ela usou dessa informação para já fazer um follow-up, porque a chance de encontrar o cliente era maior, porque ela sabia que o cliente estava dando atenção para a proposta que foi enviada naquele momento. Então, isso é o CRM trabalhar para as pessoas, né? Então, é esse tipo de ação que pode ser configurada. Essas automações, hoje em dia, elas podem ser configuradas de uma forma totalmente wizard, né? Visual, não depende de necessidade de codificação, programação. Antes, no passado, era mais os desenvolvedores que podiam automatizar processos, e hoje, muitas das ferramentas, tal como essa que eu estou mostrando aqui, que é o Zorro, ele permite esse tipo de automação, basicamente baseado no entendimento claro que você tem do funil, do pipeline. Você consegue, então, automatizar quais são as interações que devem acontecer, desde uma atribuição
de leads que vai acontecer de forma automática, que esse muitas vezes costuma ser o desafio assim, em algumas operações. Para quem eu vou mandar o lead que está chegando, né? Ele pode levar em consideração uma regra que você definiu, sem precisar que uma pessoa tenha que receber e manualmente atribuir para um outro usuário. Eu posso já ter uma automação por detrás. As automações monitorando também prazos de atendimento, gerando os alertas se os prazos de atendimento não estão em conformidade com os SLAs, né, que são os prazos que foram previamente acordados. Então, pessoal, com isso eu quero dizer que o CRM, ele tem como função, eu costumo não só usar o CRM como as pessoas, como é o conceito, né, Customer Relationship Management, mas o CRM como cuidando realmente da moçada, seja a moçada, o cliente que está lá na ponta, principalmente, mas também cuidando internamente das pessoas, servindo as pessoas internamente nesse sentido. E por fim, pessoal, eu quero dar 2 recados aqui antes, deixa eu só ver aqui se tem mais alguma questão. Primeiro recado antes é assim, e reforçar, antes de dar o recado, para você, e essa é a mensagem para você que é profissional dessa área. As empresas estão contratando, as empresas estão buscando profissionais que estejam capacitados para lidar com esses desafios do CRM, muito pelas coisas que eu coloquei aqui, quer dizer, o mercado está mostrando para as empresas, os clientes, forçando as empresas a elas se prepararem mais nesse contexto de CRM. Então, em função disso, as empresas estão assim procurando profissionais para lidar com tecnologia, para lidar com a organização e a operacionalização dos diversos processos. O fato é que, se você é profissional do CRM ou se você quer até entrar nessa área, existem muitas oportunidades. Aí você pode procurar no buscador de vagas, por exemplo, você vai ver o tamanho de oportunidades que tem, não só aí no Brasil, mas no mundo todo. Eu posso falar aqui para os Estados Unidos, que é um mercado que eu conheço um pouco mais. Então, aqui, assim, não só tem muitas oportunidades, mas com um nível de remuneração altíssimo. Então, vale a pena você estar ligado nisso e verificar até eventuais gaps assim, de conhecimento, de conteúdo que você pode ter. Você pode até se basear nas ofertas que tem aí, nas oportunidades que tem no mercado. Então, uma mensagem assim para você que é profissional dessa área. E os recados finais que eu queria citar, eu falei no início que a gente tem programas de formação nessa área de CRM. Tem uma turma nova nossa, do nosso curso de formação avançada de CRM, que começa agora no próximo dia 10, agora esse mês de novembro. Quem tiver interesse em conhecer, tem o QR Code aí na tela, quem quiser participar. Esse programa de formação, ele trata muitos dos conceitos que a gente viu aqui de uma forma aprofundada, ajudando os profissionais a se desenvolverem e a poder lidar de uma forma melhor com as suas estratégias de CRM, tá? Então, esse programa ele é voltado tanto para profissionais de marketing, vendas, atendimento, até líderes de gestores de negócio que querem entender de uma forma e ter um pensamento mais estratégico sobre CRM. Então, tem as informações no QR Code aí, vocês podem escanear. E quem quiser receber até por e-mail mais informações, eu vou colocar uma enquete aí na tela. Basta vocês responderem essa enquete que eu vou, depois alguém do nosso time vai passar as informações para vocês sobre esse programa, as informações detalhadas para vocês poderem, se quiserem participar dessa turma, tá? Só detalhando um pouco mais o conteúdo e a forma, né? Esse é um programa que vai ser, como a gente tem feito, né? A formação é online, feita ao longo de 4 semanas, um encontro por semana, e ela trata muito dos conteúdos que estão aqui. Então, CRM, Database Marketing, princípios de classificação e segmentação de clientes. Então, explora, por exemplo, o modelo de RFV, RFM, que a gente falou, como construir e implementar réguas automatizadas de comunicação e relacionamento, LGPD, que foi uma das perguntas que surgiu aí
aqui na sessão de hoje. Automação de processos, como implementar automação de processos no contexto de CRM, ou seja, fazer o CRM trabalhar para as pessoas, como escolher tecnologia, como adequar a tecnologia para a sua estratégia de CRM. Tem uma aula sobre a carreira do profissional de CRM para as pessoas que querem aproveitar as melhores oportunidades, e Omnichannel e CRM social. Então, esse é o conteúdo desse programa de formação, tá? Como eu falei, essa turma vai acontecer agora, o início dela no dia 10, tá? A gente faz periodicamente essas formações, então a próxima é no dia 10. Quem marcou que tem interesse, depois vai receber um contato nosso com as informações e também para tirar dúvidas aqui. Eu vi que a Camila e a Alessandra marcaram que deu erro o QR Code. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou colocar para vocês o link no chat. Curioso, porque eu, até antes de entrar na sessão, tinha testado para saber se estava certo, mas eu vou colocar o link para vocês poderem ter acesso direto. E, de qualquer forma, se vocês responderam que tem interesse, depois a gente faz contato. Alguém do nosso time vai fazer contato com vocês. Mas eu estou, em todo caso, colocando o link para vocês aí. Tem as informações completas aí. Então, se você é profissional, recomendo mesmo. Isso, esse programa oferece certificação internacional. Isso, obviamente, conta para o seu currículo, né? Da CRMD LLC aqui nos Estados Unidos. E é totalmente online, tá? Então, esse é o primeiro recado. Inclusive, assim, até me lembrou aqui, esse programa, ele estava com um desconto até o dia 31, até ontem, que ele, no geral, acabou ontem esse desconto, que, se eu não me engano, era de 20%, 25%, que estava com esse desconto, mas para vocês que estão acompanhando o webinar aqui, e vocês que marcaram, por isso que eu coloquei aqui, que marcaram, que querem ter mais informações, vocês vão poder, a gente vai manter o mesmo nível de desconto. Inclusive o link que eu passei aí, vocês acessarem, vocês já vão ver o preço com desconto, tá bom? Então, quem quiser participar, aproveitar essa próxima turma, vai ser um prazer tê-los nessa nova turma de formação em CRM. Tá bom? Próximo e último recado aqui, antes de eu ir para abrir para eventuais dúvidas de vocês, eu mostrei aqui ao longo da nossa sessão de hoje, telas de sistema, e a gente sempre gosta de trazer essa visão de CRM na prática. E aqui o CRM que a gente usou é o CRM de um parceiro nosso, a Zorro. A Zorro é um fabricante que não só a gente usa, mas confia muito, por isso que eu estou também trazendo a recomendação aqui, que ele traz todos esses elementos, obviamente não só esse, mas vários outros, de um CRM moderno. É uma empresa aí que tem hoje mais de 80 milhões de usuários no mundo, um CRM que ao mesmo tempo é bastante robusto, mas é extremamente acessível, pessoal. Por isso que eu sempre gosto de recomendar a Zorro, porque é um CRM que você, comparando com os principais players de mercado, a Zorro também é um fabricante que é recomendado pelos principais institutos de pesquisa no mundo, ligado à avaliação de tecnologia, né? E também, se a gente comparar, ele oferece uma relação custo-benefício assim, incrível, e que não tem nem como comparar, na verdade, né? Porque o investimento ele é muito menor, sem deixar nada a desejar em função dos principais players que tem no mercado. Quem quiser conhecer, experimentar, tem aí um QR Code na tela também, vocês podem escanear, ou também, quem quiser saber mais sobre a Zorro, aí alguém do nosso time também pode mandar esse link, caso vocês tenham alguma dificuldade para escanear. Estou colocando uma enquete aí, quem quiser saber mais sobre a Zorro, é só marcar aí, que aí alguém do nosso time faz contato, pode mandar o link para vocês experimentarem
essa tecnologia, tá? Então, a gente só vai fazer contato com quem, obviamente, marcou que quer receber essas informações, tá? Tanto do programa de informação, como aqui da Zou, que é um parceiro nosso, tá bom? Pessoal, então, dados os recados, eu quero só agora abrir para eventuais dúvidas, questões que eventualmente vocês tenham. Ao mesmo tempo, agradecer também pelo tempo, a participação de vocês nessa sessão aqui da nossa série aqui, CRMD Carreira, tá? Então, antes de eu finalizar, quero só ter certeza que ficou tudo claro para vocês. Vocês têm alguma questão, algum comentário? Deixa eu ver aqui. Bom, acho que é isso. Então, eu quero agradecer o tempo de vocês, ao mesmo tempo parabenizar, né, pelo investimento que vocês fizeram. Estou deixando aqui os meus contatos também, quem quiser, o canal está aberto aí, quem quiser interagir, tem meu e-mail, meu WhatsApp, Instagram, o site, tem tudo aí. É uma forma da gente poder estar conectado. Pessoal, então, mais uma vez, agradecido aí pelo tempo de vocês e espero vê-los na próxima sessão. A gente costuma divulgar as próximas sessões. É muito provável que daqui a 15 dias a gente tenha um novo encontro com um novo tema para a gente poder aprender mais sobre CRM. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.